Boa noite, gente. Fico muito feliz de estar aqui no meio do povo da cultura, que é um povo que sempre esteve perto de mim, que eu sempre estive perto, durante esses anos todos, 50 anos de Brasília. Desde que eu mudei para cá, a cultura faz parte da minha vida. Brasília me recebeu nos anos 60, quando nada acontecia, e a gente já brincava de tocar na igreja, porque era o espaço que a gente tinha. A gente tomou a Asa Norte, tomamos a UNB fazendo cineclube, e de lá para cá a minha vida tem sempre um pezinho na cultura. Estou cozinhando, mas também estou ligada na cultura. E Brasília, gente, é um lugar ímpar, porque aqui o Brasil todo está aqui. A gente tem representação da cultura do Brasil inteiro. Então tem a cultura do Maranhão, tem o Bumba Meu Boi, tem as congadas de Minas, tem música sertaneja, tem rock and roll, tem o samba, tem o pessoal erudito, maravilhoso, chorinho. Então é de uma diversidade maravilhosa. E nós precisamos fazer essa diversidade nos representar cada vez mais. Nós precisamos criar condições para que essa cultura seja cada vez mais mostrada para o Brasil inteiro, e que a gente se transforme na cidade da música, na cidade do teatro, na cidade que mostra o Brasil o tempo todo através da sua cultura. Então, principalmente aqui o Magela, como deputado distrital, tem que levar essa bandeira com muita força, porque o potencial que essa cidade tem é maravilhoso, Eu tenho certeza que a gente pode ser muito melhor se cada vez mais as leis e as formas de se transformar essa cidade sejam apoiadas pelas pessoas que representam o povo da cultura, que o Magela é um desses, e eu também quero ser. Muito obrigada. Pede voto? Pede voto, pois ainda não aprendi a fazer isso, gente. Eu sou candidata a deputada federal, o meu número é o 1303, e quero ir lá para a Câmara para falar de várias coisas, da cultura, das mulheres, e para falar de um assunto que me preocupa muito, que é a questão da nossa alimentação. Porque, antes de tudo, eu também sou cozinheira, e a gente está comendo muito veneno. E essa luta contra o agrotóxico, essa luta pelo cerrado, aliás, hoje é o dia do cerrado, A gente precisa lutar pelo nosso cerrado, porque ele está sendo destruído, O cerrado está sendo desmatado com uma velocidade maior do que a Amazônia, A gente está perdendo 50% para a Amazônia, É muito grave isso, porque o cerrado foi considerado o bioma ideal para se fazer a monocultura da soja, porque era uma coisa pequena, A Amazônia, o pulmão do mundo, não, ali a gente não pode mexer. Mexeram também, mas o cerrado podia ser destruído. Só que é uma mentira isso, gente. O cerrado não pode ser destruído. O cerrado é o berço das águas do Brasil. Sabe, se a gente acabar com as nossas nascentes, se a gente acabar com o nosso cerrado, a gente vai estar acabando com a nossa vida também. Esse assunto é muito sério e a gente tem que entender isso, porque faz parte da nossa vida. Sem água não tem comida. É grave. Essa crise hídrica que a gente está passando aqui no Distrito Federal passa pelos pivôs, aqueles negócios que ficam rodando em cima das plantações, que está gastando uma água absurda e está deixando a gente aqui sem água para tomar banho, daqui a pouco sem água para a gente viver. Existem já cidades pelo mundo, várias cidades, que as pessoas estão indo embora, estão abandonando porque a água está acabando. Se a gente não acordar para isso, se a gente não cuidar desse cerrado, daqui a pouco a gente vai ter que esvaziar Brasília, porque não vai ter água para a gente. Acorda para cuspir, galera. Muito obrigado, Cristina. Quer falar? Ela está muito aqui, está falando, ela 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 está fal
Tolateme, Tolide, Otonal, Tarrati, Tolide, o Gotapai de amanhã, outro Tola, um Ponto, e a Tata minha tá do homem para Camaica, e a Tata minha Coelho, o Tatioso, uma babão, a Tata minha, Tata do show, então para a Tata minha pai, aí a Tata da Pedela e meu amigo Ale, e a Tata amanhã, e a Tata minha, e a Tati Toto, e a Tati Toto, a minha Tola Teme, Tola Cunha, Essa é uma das maiores felicidades que a gente pode ter, né? Não tem preço. Gente, olha, eu quero primeiro agradecer a cada uma e a cada um de vocês que está aqui conosco hoje e dizer que nós tínhamos feito um planejamento que acabou não dando certo, que era de lançar hoje aqui a plataforma ou uma carta compromisso que eu estaria apresentando para a cultura do Distrito Federal. Por várias razões, inclusive de ordem pessoal, eu acabei não concluindo este documento. Mas pode até não ter sido ruim, porque hoje, de hoje para amanhã, eu vou passar para o e-mail de quem tiver interesse para opinar sobre isso. Nós já fizemos este rascunho, este primeiro texto da nossa carta compromisso com a cultura, a partir de uma reunião que nós fizemos lá em casa, em que estiveram presentes cerca de 30 pessoas, onde nós dialogamos sobre esse assunto. E para vocês terem ideia, viu, Cristina? E aí é um assunto seu, especialmente seu, a partir de 1º de janeiro, espero eu, que você estando eleita, mas 1º de fevereiro, no caso da Cristina, é que um assunto que eu não, por toda a minha vida, estive no meio do processo da criação, da cultura, e não me tocava, que é a questão previdenciária dos artistas e dos fazedores de cultura. A Débora Aquino me chamou a atenção lá em casa sobre isso, e eu confesso que fiquei muito tocado e muito preocupado. Muito preocupado. Porque no momento que a gente está debatendo reforma da Previdência para tirar direitos dos trabalhadores, que o Temer, fora Temer, e os seus asseclas querem promover uma reforma para impedir que os trabalhadores se aposentem, nós estamos nos deparando com um segmento de quem não tem direito de se aposentar, por várias razões. Uma delas é pela característica da informalidade das atividades e das profissões dos artistas. É raro você ouvir um artista jovem falar que está preocupado em recolher alguma parcela para a Previdência Social. Nem se toca, o parte do cachê, o que é que vai... Então, hoje, nós estamos diante de um problema que não é pequeno e que nós vamos ter que enfrentar isso. Na plataforma que eu estou apresentando, esse tema
está colocado da seguinte forma: que eu, como deputado distrital, vou articular com o mandato federal, e aí certamente a Cristina é a pessoa mais indicada, porque também é do meio, para fazer o debate sobre os direitos previdenciários dos criadores da arte e da cultura. Eu, por tanto tempo que eu estou no meio e sendo um dos representantes da cultura, é algo que nunca tinha me tocado. Mas eu aprendi também, ao longo deste período, que a gente só pensa em aposentadoria na hora que está se aposentando, na hora que chega o momento de se aposentar. Mas o problema não é a aposentadoria. O problema é que acaba não tendo direitos previdenciários de forma alguma. Se tiver um processo pelo meio da vida que precise, a pessoa também não vai ter. Porque pela situação da forma como os artistas são tratados no Brasil, esta questão nunca foi abordada, ou pelo menos que eu tenha conhecimento, nunca foi abordado com a seriedade e a profundidade com que nós vamos ter que fazer isso, Cristina. Então, é um assunto que eu já assumi lá em casa. A Débora me falou isso, eu fiquei preocupadíssimo. Depois eu fui analisar, fui estudar, fui ver. Nós vamos ter que tratar desse assunto como absolutamente prioritário. Mas tem vários outros itens que eu não vou ler todos aqui, mas o Henrique do Fórum de Cultura inclusive ajudou fazendo algumas propostas, mas certamente com a contribuição de vocês nós vamos poder fazer um texto melhor. Eu tenho usado ao longo do tempo este método de fazer cartas compromisso. Eu acabei de conversar com as companheiras ali do Itapuã, que ali estão pessoas do Bumba Meu Boi, da Casa de Cultura, professores, e dizendo: olha, prometer é muito fácil. Depois, tem muita gente que promete e esquece. Eu, ao longo do tempo, eu fui aprendendo que aquilo que você grava, que você filma, que você escreve, fica definitivamente para a posteridade, para o bem e para o mal. Eu tenho muito orgulho de ter feito alguns compromissos e de ter cumprido. Eu vou dar um exemplo para vocês, 2. Eu fiz uma carta compromisso uma vez com pessoas, com o Sindicato de Instrutores de Trânsito. Os instrutores de trânsito é uma categoria profissional que não tinha nenhum tipo de reconhecimento. Quem trabalhava como instrutor de trânsito, na maioria das vezes, era tratado como biqueiro, fazedor de bico. Mas tinha gente que estava na profissão há 30 anos, porque o instrutor de trânsito ele é um professor, ele é um profissional, que ele está ensinando as pessoas a dirigir, a se comportar no trânsito, a ser pessoas que estão lidando com vidas, a sua e a dos outros, mas não tinham reconhecimento. Um dia eles me levaram numa reunião e eu disse: eu vou assumir um compromisso de brigar pela regulamentação da profissão de vocês. Aí o presidente, que era o Eli, falou: então você vai assinar uma carta falando isso, porque já teve tanta gente que prometeu e não conseguiu. Aí eu assinei a carta, publiquei. É claro que eu dei muita sorte também, porque eu apresentei o projeto, eu briguei pela aprovação do projeto, e nós conseguimos aprovar o projeto quando o Lula era presidente. Então, era muito mais fácil você ter a aprovação de uma regulamentação de uma profissão com uma pessoa como Lula na presidência, do que se fosse um Fernando Henrique ou Michel Temer. Mas a nossa luta, o nosso empenho ajudou nisso. Uma outra foi com o pessoal do grafite. Nós, aqui em Brasília, vivemos um período que
a repressão, a polícia, repreendia tanto quem pichava quanto quem grafitava. Mas isso não era um problema de Brasília. Em Brasília acontecia muito menos do que acontecia nos outros lugares. Nós tivemos histórias em São Paulo, no interior do Brasil, de o grafiteiro ser tratado da mesma forma como era tratado o pichador. Então nós fizemos uma lei, aprovamos uma lei, também a partir de um compromisso, que eu fiz com o movimento hip hop, onde nós descriminalizamos o grafite. Não só descriminalizamos, como reconhecemos como manifestação artística. E hoje tem uma lei que diz: pichação continua sendo crime, que já era, não fomos nós que tipificamos como crime, mas pichação é uma coisa, grafite é outra coisa. E isso ficou muito claro na lei que nós fizemos a partir de um compromisso que nós assumimos. Por isso, eu quero assumir compromissos com a cultura. Eu tenho uma história que começa desde o primeiro momento que eu assumi o mandato de deputado distrital, e o movimento cultural me cobrou um compromisso também de fazer uma lei de incentivo. E nós fizemos a primeira lei, na verdade a lei era Lei de Incentivo à Cultura, e criava o FAAC, Fundo de Apoio à Arte e Cultura. A perna do incentivo não deu certo. Inclusive nos governos do PT a gente não conseguiu fazer o incentivo dar certo, né, Miquelis? Não pode nem falar por quem e com quem, mas deixa lá. E depois o FAC deu certo. O FAC deu certo, e hoje o FAC que está aí aprimorado, ele começou lá no nosso gabinete, né, Miguel? Miguel fazia parte da assessoria naquele momento, da primeira equipe de assessores que nós tivemos na Câmara Legislativa quando aprovamos a lei do FAC. O mundo rodou, a história andou. Nós tivemos a oportunidade de ter o Miqueias como deputado distrital. Eu briguei muito para o Miqueias ser eleito e depois para ele assumir, mas foi um momento muito rápido. O Miqueias poderia ter exercido o mandato inteiro, mas infelizmente, pelas composições políticas da época, nós não conseguimos. Mas o Miqueias ajudou muito em todo o período nesse processo de articulação com a cultura. E hoje eu tive vou contar aqui uma conversa que eu tive antes de ontem, sexta-feira, com o Henrique Rocha. Eu tinha participado de uma atividade com o Henrique, e ele provocando os candidatos a deputados distritais, especialmente também deputados federais. E ele, no dia que saiu, eu falei: Henrique, eu quero teu voto, eu quero teu apoio. E ele, muito arredio, não falou nada. O tempo passou, ele me procurou e falou: Magela, eu vim aqui dizer que eu decidi te apoiar, e não apenas te apoiar, como declarar o apoio e trabalhar para que você seja eleito. E ele falou que estava fazendo isso pela história, pelo que nós já tínhamos feito, mas pelo que ele compreendia que nós poderíamos fazer pela nossa experiência, pela capacidade de articulação, pelo compromisso real e não apenas retórico com a cultura. E declarou, e já gravou, inclusive, já fez questão de gravar, já anunciou publicamente. Ou seja, é um apoio que não foi de um momento para outro, foi um apoio de reflexão, porque ele pensou: olha, tem tanta gente boa que é candidata a deputado distrital, e temos mesmo, nós temos excelentes pessoas como candidatos a deputados distritais, no PT e fora do PT, especialmente da esquerda. Nós temos excelentes candidatos do PSOL, temos bons candidatos em outros partidos, mas na reflexão dele, quem tem condições de levar o programa e o debate para a Câmara Legislativa seria o Magela, pela história e pela possibilidade de articulação.
Naturalmente que isso aumenta muito a responsabilidade, né, Fernando? Porque você vir por uma campanha que surpreendeu a muita gente, que achava que eu seria candidato a outro cargo, menos a deputado distrital, e eu disse, olha, eu estou vindo como candidato a deputado distrital porque tem tanta coisa para fazer aqui em Brasília, tem tantos problemas que nós podemos ajudar a resolver, tem tantos projetos que a gente pode ajudar a executar, e também para a gente construir no médio prazo um projeto de governar o Distrito Federal. Então não é uma coisa por acaso. E por isso eu quero ter muito cuidado com o que eu vou divulgar. Porque eu não posso divulgar nada que amanhã eu não possa defender na tribuna e no plenário da Câmara Legislativa. Mas aquilo que eu divulgar vai ser exatamente a bandeira e a plataforma dos compromissos que eu vou assumir. Portanto, eu quero pedir a vocês, amanhã eu vou mandar para todos os que quiserem receber essa proposta. Só que eu vou pedir que vocês me devolvam em 48 horas. Porque até o final de semana eu quero fazer um documento e começar a usar as redes sociais para fazer essa divulgação e para ampliar. Porque nós estamos numa campanha atípica, muito diferente. Campanha que hoje, se não me engano, faltam 28 dias ou 27 dias para 25 só? Caramba! Então hoje já faltam apenas 25 dias para a eleição. E muita gente aí na rua não quer nem saber da eleição. Muita gente não está nem querendo ouvir falar. A hora que acordar já vai ter que escolher de um dia para o outro quem vai votar. E nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a partir de hoje o debate se alterou profundamente. Nós não temos mais o Lula como indivíduo candidato a presidente da República. Nós vamos ter o Lula como projeto político, como ideia e como referência para um governo que nós vamos ter que levar o Haddad e a Manuela para a presidência. Certamente, isso pode parecer um prejuízo, mas a hora é agora. São 25 dias para a gente dizer na rua. O que o Lula tinha compromisso de fazer, o Haddad fará. Como diz aí na rua, o povo está dizendo, não vou votar mais no Lula porque não é candidato, mas vou votar no Andrade. Então, não tem problema. Pode chamar de Andrade, de Haddad, pode chamar do que quiser. Votando no 13, é ele mesmo. Eu até tenho brincado, esse Andrade ficou famoso de uma hora para outra. E aí, nós vamos ter que enfrentar esse debate. Porque, por incrível que pareça, hoje o confronto está entre PT, Haddad versus Bolsonaro e barbárie. Vamos ser muito francos. Eu não acredito que nenhum dos candidatos que estão aí vão crescer mais do que o Haddad vai crescer. Eu não tenho bola de cristal, não sou adivinho, mas na experiência que eu tenho, eu arrisco dizer que daqui uma semana o Haddad estará em segundo lugar com cerca de 16 a 18% de intenção de voto. E que vai para o segundo turno. E hoje nós começaremos efetivamente o debate de projeto do Brasil. Hoje nós vamos ter que fazer esse debate aprofundado. E por incrível que pareça, Brasília é um dos lugares que o Bolsonaro tem essa coisa esquisita. Ele é um dos lugares que ele tem o maior índice de intenção de votos. O que significa que nós vamos ter que aprofundar o debate. Nós não vamos simplesmente poder ficar nas redes sociais criticando. Nós vamos ter que ir para a rua para fazer o debate, porque aqui ele tem um índice elevadíssimo de intenção de votos. Outra coisa é que nós estamos
com uma candidatura a governador que é excelente, mas que infelizmente é muito pouco conhecida. Então nós vamos ter que ir para as ruas, fazer com que ela seja conhecida, ajudar na eleição dos nossos 2 senadores. E eu quero pedir a vocês, eu sei que aqui tem muitas pessoas que ainda não decidiram em quem votar para deputado federal. Nós temos uma lista de excelentes candidatas e candidatos, mas especialmente eu quero pedir apoio para Cristina Roberto. Cristina, bom demais. Eu tenho muito claro que o que ela fez foi um ato não apenas de desprendimento, porque no atual estágio de vida dela, ela se dar ao luxo de sair de uma zona de conforto, vir para uma candidatura complexa, como eu já disse, uma campanha atípica, num partido tão atacado, tão agredido quanto o nosso. E no momento de dificuldades, a Cristina foi de fato uma moça de muita coragem, de muita determinação, e eu já tive a oportunidade de dizer isso a ela. Se eu já a admirava, se eu já a respeitava, passou a ser muito maior o meu respeito, a minha admiração e o meu carinho com ela. A gente às vezes acha que a eleição da Cristina é difícil. Todas as eleições são difíceis. Não há uma eleição neste ano que seja fácil. Nós estamos correndo o risco de ter resultados inesperados e indesejados. Mas está nas nossas mãos superar estas dificuldades. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todos nós que estamos aqui temos a capacidade de nos multiplicar e de vencer as adversidades que nós estamos enfrentando. A Cristina está fazendo uma campanha sem dinheiro, com muita paixão, com muita gente ao lado dela, com muita garra, com muita determinação e com causas. Não é uma candidata que vem pedir voto e vai decidir amanhã o que fazer. É uma candidata que tem projeto, tem vínculo profundo com a cultura, tem história, mas tem também propostas. É uma candidata que tem compromisso com a questão ambiental. Ela acabou de abordar aqui a questão do Cerrado e das águas, e eu dizia para ela ali que se a gente não assumir um debate sobre o Cerrado imediatamente, daqui a pouco a gente não vai ter mais o que discutir, porque parece que o Cerrado é dispensável, mas está aqui, como ela mesma disse, um dos maiores e mais importantes berços e fontes da nossa água no país. Então nós vamos ter que fazer esse debate, e eu tenho muito orgulho, muita honra e muita felicidade de estar fazendo um trabalho em conjunto com a Cristina. Queria que isso pudesse ter começado bem antes, que a gente pudesse ter feito mais caminhadas com mais tempo, mas a característica dessa campanha é essa mesmo. Então nós vamos ter que fazer a campanha com o que nós temos hoje e vamos fazer da Cristina a nossa deputada federal, que a cultura vai poder também dizer, é minha deputada federal. A cultura vai poder chamar de minha também.